Olá, eu me chamo Antônia Vitória, sou acadêmica do curso de Engenharia Florestal na Universidade do Estado do Amapá, UEAP, sou bolsista do programa de bolsa da instituição ProBict, sou orientada pelo professor Dr. Jedson Abreu e hoje estarei apresentando meu trabalho intitulado Uso e Aprendizagem de Máquina, Modelos Fixos e Mistos para Estimativa de Volume em Floresta de Várzea no Estuário Amazônico. Nós temos que a estimativa volumétrica é tradicionalmente efetuada pelos modelos de regressão tipo fixo, porém, como se trata de dados de floresta nativa em que são mais heterogêneos, as estatísticas podem não se apresentar tão satisfatórias. Isso é implicado em modelos de floresta nativas que podem se apresentar com menor precisão. Em alternativa a esta problemática, nós temos os modelos de regressão tipo misto, que partem do princípio dos modelos de regressão tipo fixo, porém adicionadas variáveis denominadas de efeito aleatório. Nós temos também os algoritmos de aprendizagem de máquina, que é um ramo da inteligência artificial e consiste em um método não paramétrico, como as redes neurais artificiais, que consiste em um algoritmo baseado nos sistemas biológicos, aprendendo neurônios e camadas, e as máquinas de vetores de suporte, que são baseadas na teoria do aprendizado estatístico. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho estatístico dessas diferentes alternativas para a estimativa de volume em floresta de várzea no estuário amazônico. A área de estudo caracteriza-se por ser uma floresta de várzea estuarina localizada em Gurupá, Pará, Brasil, em que o inventário florestal consistiu em amostragem de 3 conglomerados com 4 subunidades de 20 por 50 metros, em que as variáveis coletadas foi o diâmetro, a altura do peito, a altura comercial, a variável categórica espécie e o volume de 100 aves, que foi obtido pelo método de cubagem rigorosa, o método de Smiley, como apresentado pela fórmula abaixo, e a figura a seguir, em que os ajustes do modelo de regressão foi efetuado pelo método da máxima verossimilhança restrita, em que o modelo empregado foi o modelo linear de Schumacher-Hall na sua forma fixa e mista, em que os efeitos aleatórios empregados na forma mista foi a variável categórica espécie e as classes diamétrica e as classes de altura comercial que foram obtidas pelo método de Sturges, em que a significância dos efeitos aleatórios dos parâmetros foi dada pelo teste da razão de máxima verossimilhança pelo teste do quadrado, com grau de liberdade de 1 e 5% de significância. Para os dados de aprendizagem de máquina, foi dividido os dados 70% para treino e 30% para validação. Os 70% para treino vai ser realmente para treinar o modelo e os 30% vai ser para verificar a real eficácia, ou seja, o algoritmo vai ser apresentado em uma base de dados que ele não conhece para verificar o seu real desempenho. As redes neurais artificiais foram treinadas 240 RNAs do tipo Multi-Layer Perception, que é conhecida como múltiplas camadas, treinadas de modo supervisionado, em que os algoritmos empregados foram Resilient Propagation com ou sem retropropagação e o Backpropagation, em que foi utilizado 8 neurônios na camada intermediária e as funções de ativação utilizada foi a função logística e a tangente hiperbólica. E as entradas foram o DAP, altura comercial, espécie, classe geométrica e altura comercial. A partir dessas 5 variáveis foram geradas 4 tipos de configurações de entrada e a saída foi o volume. Foram treinadas 32 configurações de máquina de vetor de suporte para os 4 tipos de função kernel. Função de base radial, linear, sigmoidal, polinomial, sendo sujeita a 2 funções de erro, tipo 1 e tipo 2. E as entradas e saída foram similares às redes neurais artificiais. Bem, as redes neurais artificiais foram treinadas no software Neuro e as demais análises foram efetuadas no software R, em que os critérios de formação ACAIC e PIC foram exclusivamente para os modelos de regressão e para avaliar qual foi o melhor modelo para estimativa volumétrica de modo geral, empregou os critérios estatísticos, coeficiente de correlação, bias, raiz quadrada do erro quadrático médio e análise de distribuição dos resíduos. Aqui na tabela a seguir, nós podemos ver os resultados, em que os efeitos aleatórios não foram significativos no modelo misto, ou seja, ele só se apresenta aqui na sua forma fixa, porém as estatísticas não foram tão satisfatórias. E embora a máquina de vetor de suporte obteve boa generalização, a rede neural na configuração de R' com as variáveis de entrada DAP, altura comercial e as classes de diâmetro e altura comercial, com 8 neurônios na camada oculta e função de ativação tangente hiperbólica, foi que obteve as melhores métricas, em que aqui nós podemos observar o gráfico de distribuição residual para os dados de validação, por isso que tem menos pontinhos, em que esse resíduo ele tende a homogeneidade em torno da linha média e seu comportamento positivo para o modelo. E CIVET 2020 fala que as redes neurais artificiais vêm obtendo resultados mais satisfatórios que os métodos tradicionais para os dados de importância florestal. É muito importante
que se escolha o método que apresenta o menor erro, porque isso vai implicar na conservação das florestas, ou seja, na forma que nós vamos utilizar, porque isso vai estar ligado diretamente com o manejo florestal. E também é muito importante nós observarmos quais são as variáveis importantes de coleta, se é importante coletar a espécie, fazer as classes de diâmetro comercial, se vai influenciar no modelo positivamente, porque isso também implica nos custos operacionais desse manejo, desse inventário. Com isso, nós concluímos que a rede neural do R apresentou-se como o melhor modelo para a estimativa de volume, e os efeitos aleatórios não foram significativos no modelo misto, e as classes de DAP e HC foram significativas como variáveis categóricas nos modelos de aprendizado de máquina. As referências empregadas nesse estudo. Obrigada pela atenção.